Dias atrás eu estava conversando alguns assuntos com a minha esposa e uma amiga sobre alguns assuntos. E um dos assuntos que nós conversamos foi sobre a morte de um amigo muito próximo, muito querido. Uma morte que deixou a gente bem abalado. E foi isso que me fez querer gravar nesse vídeo para vocês. A morte, ela gera temor, a morte gera medo em muitos de nós. É normal, não é por menos isso, né? Ela, a morte, nos põe diante da nossa completa e total humanidade. Expõe a nossa impotência diante dela. Vemos que diante de muitas lutas da vida, as dores, os sofrimentos, as angústias, as enfermidades, a gente consegue até nos reerguer, mas diante da morte, muitas vezes nós não conseguimos nos levantar de novo. E eu fiquei pensando, né? A morte, ela é sempre dolorosa, dolorida, é sempre traumática, e principalmente quando a gente perde alguém que a gente ama muito. Mas eu queria falar sobre um aspecto bíblico, cristão, sobre essa questão da morte. Porque na Bíblia há vários personagens que viveram essas dores do luto, essas dores da perda. Entre esses, muitos que a Bíblia narra, há uma que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, que é conhecida pela a história A Viúva de Naim, né, uma cidade chamada Naim. E essa mulher ela já havia passado pela dor e sofrimento de ter que enterrar seu marido. Não deve ter sido fácil para ela, ainda mais naquela época, estar sem o seu marido e tendo que sozinha criar seu filho. Nós não temos assim informações precisas, enfim, sobre o que ocorrera na vida do filho dela para que ele morresse. Pode ter sido por causa de uma enfermidade, por causa de alguma outra situação que o levara à morte. O fato é, há uma mulher, uma mãe que está sofrendo, que está chorando, que está arrasada por dentro. Ela morava nessa cidade chamada de Naim, até que o texto também nos diz que Jesus, entrando na cidade, se encontra com o cortejo fúnebre. Ele encontra todo esse cortejo indo na direção do cemitério. Jesus interrompe o cortejo, onde o corpo estava ali colocado numa esquife, uma espécie de um caixão, provavelmente feito de madeira, e voltando um pouco em relação ao estado emocional, a angústia daquela mãe, daquela mulher, essa dor angustiante, o sofrimento, já perdera o marido, já perdera o companheiro, e agora ela está tendo que ir para o cemitério, tendo que enterrar o seu único filho. Então a dor, sem dúvida alguma, era indizível. Morria ali também para ela todas as esperanças em seu coração de dias melhores. Eram dias de lágrimas, dias de dores, talvez ela nem soubesse como é que ela poderia elaborar tudo isso, essa insuportabilidade, insuportabilidade da vida. Para a psicanálise, pensando um pouco na psicanálise agora, existe essa diferenciação entre luto e melancolia. De uma maneira resumida, o luto é esse período transitório da pessoa, do sujeito, porque todos os que estão vivendo essa fase do luto devem passar por essa transição, devem passar por essa fase do luto. Vão elaborá-lo até a finalização dele. E não existe data marcada para essa finalização. Mas já a melancolia é a lamentação pela perda também, mas é algo muito mais forte, muito mais profundo. É como se a própria pessoa tivesse se perdido junto ao objeto amado. E isso provoca um estado de desmotivação e de uma tristeza profunda, angustiante mesmo. Mas voltando para o texto bíblico, minha intenção não é nem falar muito sobre a psicanálise em relação a isso. Mas Jesus volta a atenção para a presença dessa mãe.
né, dos sintomas dela, da tristeza e da melancolia dela também. Jesus se aproxima e mesmo contra a lei que proibia, olha, não se deve tocar em um defunto, não se deve ter contato com alguém que já morreu, ele não se importa com isso, ele é maior do que a religião, do que dogmas. Ele toca no defunto e ordena para que ele, aquele garoto morto ali, se levantasse. E aos olhos estupefatos de todos, né, o jovem que estivera morto se levanta e começa a falar. Jesus, pegando pela mão, restitui a mãe dele. Eu sou profundamente sensibilizado por essa atitude solidária de Cristo por aquela mulher. A atitude inicial é dele. É ele quem decide interromper sem pedir permissão para ninguém, né? Para todos aqueles que estavam ali conduzindo, né, aquele cortejo, aquele esquife. Não, ele manifesta diante de todos o seu poder da ressurreição. Ele restitui, né, a alegria para essa mãe que podia estar ali desistindo também de viver. O filho está vivo, é restituído a ela e as esperanças de novos dias se renovaram na vida daquela mulher. E é justamente porque estava ali alguém com poder sobre a morte. E eu digo, sim, ele, Cristo, Jesus, ele continua hoje com um poder sobre a morte. Essa é uma palavra de esperança e fé para você que de alguma maneira talvez tenha perdido um ente querido ou um amigo, ou esteja vivendo momentos de falências, de perdas significativas. No caso de alguém mesmo, que, né, claro que a gente queria que essa pessoa que se foi, que foi o caso do meu amigo, eu não queria que ele morresse, eu queria que ele ressuscitasse diante dos nossos olhos, pois cremos no poder de Deus para assim o fazer. Mas quando lemos que Jesus, ele ressuscitou alguns, mas ele não ressuscitou a todos, também é para nos ensinar que, primeiramente, ele, Cristo, ele é o Senhor sobre vivos e sobre mortos, podendo ele ressuscitar quando lhe convém, né? Mesmo que a morte não tenha o decreto final na vida daqueles que são filhos de Deus, mas a morte, ela, mesmo que ela não possa ser negada, ainda assim, a morte não é esse decreto final na vida dos que são de Cristo, que pertence a Ele. Eu digo sempre, a morte não tem mais o poder de matar aquele que está completamente enclausurado e fechado nele, em Cristo Jesus. Até o corpo corruptível, relativizado pela queda, pelo pecado, até esse corpo, ele na ressurreição final, ele vai passar por uma metamorfose completa, vai passar pelo crivo da incorruptibilidade, pela transformação. Mas pensando um pouco mais sobre essa atitude de Jesus, eu aprendo que ele, Jesus, ele não precisa, diante dos meus olhos, eu acredito que diante dos olhos de ninguém, ele não precisa e nem é obrigado ele ter que ressuscitar alguém para que eu creia nele. Eu creio nele é por causa do seu amor, da sua misericórdia, da sua palavra eterna. Sendo os sinais de cura, sendo os sinais de milagres, sim, importantes, mas quando forem da vontade dele de assim realizar, mas que de uma forma não vai de maneira alguma interferir, de maneira alguma vai interferir na minha relação com ele, na minha fé em relação a ele, porque eu sei que ele pode todas as coisas. Aí eu digo, chega dessa infantilidade boba, infantil, de decretar, de ordenar, dar ordens para Deus. Ele pode realizar impossíveis na nossa vida, quando ele quiser. E a minha fé nele não depende mais de sinais para que eu continue perseverante no seu cuidado e no seu amor.
Enfim, eu não sei se essas palavras serão consolo para você, mas que de alguma forma eu acredito que faz toda a diferença para quem de fato crê nessa palavra, que é as Escrituras Sagradas. Somos filhos do Eterno, somos filhos da ressurreição. Pense bem, antes essa viúva voltaria para casa, ficaria sozinha novamente, derramaria lágrimas, deixada sem condições de sobrevivência, não podendo mais casar novamente, não podendo talvez mais pensar em ter filhos. A vida já a traumatizara de uma determinada forma que ela não queria mais investir em absolutamente nada. Mas Jesus interrompe não apenas o cortejo fúnebre do seu filho, mas das suas próprias esperanças. Ele acaba com o decreto da desgraça na vida dela e estabelece o decreto da renovação, da alegria, do reencontro, da vida. Isso me faz lembrar do profeta Isaías lá no capítulo 41. Né? Ele tem um versículo que ele diz: olha, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, né? Eu que te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Em outras palavras, eu entendo que se o meu momento, o seu momento é o vale da sombra da morte, diante de Deus, diante de Cristo, sempre haverá esperança, sempre haverá a possibilidade de você se agarrar a uma promessa dele e descansar nessa promessa. A vida de Cristo deve nos inspirar a sermos dele mesmo, por ele mesmo, para ele mesmo. Porque a vida dele, né, o Evangelho, nos dá essas lições de nos mantermos em pé diante de qualquer situação, por mais dolorosa que seja. Ele vai nos permitir, sim, sentirmos fraqueza, sentirmos fragilizados, porque perdas poderão realmente acontecer. Mas se nós estamos vivos, isso significa que apesar de eu estar triste, eu posso estar, mas não viver e ficar triste para sempre. Aí eu digo para você, você já pensou sobre as suas mortes? O que morreu? Já se indagou porque você está no caminho do cemitério? Nessa esquife, nesse caixão, o que está contido nela? Um sonho? Um casamento que foi destruído? Uma vida moral arruinada? Um ministério desfeito? Então a morte gera essa sensação de que tudo se perdeu, né? O fim de tudo acabou. Porém, Jesus se apresenta, traz novamente essa possibilidade da alegria, renova a esperança. Ele olha para esse objeto da nossa tristeza que está no esquife, ele toca, ele muda, ele ressuscita aquilo, porque ele provém todos os meios para que a gente não seja tomado por estados de desesperança e de melancolia. Ele pode ressuscitar o que está morto dentro de nós, porque ele é o Senhor da vida. Então, eu digo para você, não creia apenas no poder da ressurreição. Creia naquele que tem o poder da ressurreição. Ok? Até o próximo vídeo. Um abraço.